Eu ainda me lembro do som da porta do carro dele batendo naquela terça-feira à tarde. Seco, final, como um ponto final numa frase que eu nunca quis terminar. Meu filho Marcos estava no degrau da minha varanda, de mãos dadas com um menino de 7 anos que eu mal reconhecia como meu próprio neto, e o olhar em seus olhos me disse tudo o que eu precisava saber, antes mesmo que ele abrisse a boca. Mãe, eu preciso que você fique com o Léo por um tempo, ele disse sem me encarar, a voz carregando aquele mesmo tom distante que ele usava aos 16 anos tentando explicar por que havia batido meu carro. Só até eu conseguir resolver algumas coisas. O menino, Léo, estava perfeitamente imóvel ao lado do pai, agarrado a um elefante de pelúcia surrado junto ao peito. Seu cabelo escuro precisava de um corte. Suas roupas pareciam ter sido usadas para dormir. E quando me ajoelhei para dizer olá, ele não olhou para mim. Não porque fosse tímido, mas porque algo em seu mundo já o havia ensinado que o contato visual poderia ser perigoso, que a quietude era mais segura do que o movimento, que o silêncio era sua melhor defesa contra um mundo que não o entendia. Eu sabia sobre o autismo de Léo, é claro. Marcos havia mencionado isso naqueles breves e desconfortáveis telefonemas que compartilhamos nos últimos anos. Chamadas que sempre terminavam com ele precisando de algo, e eu sendo lembrada do quão pouco eu realmente sabia sobre a vida do meu filho. Mas saber de um diagnóstico e ver uma criança assustada parada na sua porta são duas coisas completamente diferentes. O que significa por um tempo? Perguntei, ainda agachada na altura de Léo, esperando que ele pudesse me dar algum pequeno sinal de que sabia quem eu era, de que se lembrava da avó que havia enviado cartões de aniversário que provavelmente nunca chegaram a ele. Marcos se mexeu incomodado, seus sapatos caros arrastando no meu capacho de boas-vindas. Um tapete que o havia recebido em inúmeras voltas para casa em tempos melhores, quando ele ainda me chamava de mãe, em vez de usar meu primeiro nome, como se eu fosse uma conhecida de quem ele ocasionalmente precisava de um favor. Eu não sei, tá? Talvez algumas semanas. Talvez mais. Sua voz falhou levemente, revelando o primeiro indício de emoção genuína que eu ouvia dele em anos. Eu e Lívia estamos nos divorciando, e ela está dizendo que não aguenta. Está dizendo que o Léo precisa de mais do que ela pode dar agora. A forma como ele disse, não aguenta, apertou meu peito. Isso não era sobre logística ou arranjos temporários de cuidado. Era sobre um menino de 7 anos cuja mãe havia decidido que ele dava muito trabalho, cujo pai estava parado na varanda da própria mãe procurando uma estratégia de fuga disfarçada de favor. Marcos, eu disse suavemente, levantando-me devagar para não assustar Léo. O que exatamente você está me pedindo para fazer aqui? Por um momento, algo passou pelo rosto do meu filho. Culpa, talvez, ou os últimos vestígios do menino que corria para mim quando o mundo parecia grande demais e assustador para lidar sozinho. Mas o que quer que fosse, desapareceu rapidamente, substituído pela determinação fria de um homem que já havia tomado sua decisão e só precisava que outra pessoa facilitasse as coisas para ele. Estou pedindo para você ser a avó dele, ele disse, e as palavras me atingiram como um golpe físico. Estou pedindo para você fazer o que você sempre fez, consertar as coisas quando o resto de nós não consegue. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um envelope amassado, pressionando-o em minhas mãos com a urgência de alguém passando adiante uma evidência que não queria ser pego segurando. Tem um dinheiro aí, e as informações do plano de saúde dele. Os medicamentos estão na mochila. Ele não gosta de barulhos altos e precisa de rotina. Mesmas comidas, mesma hora de dormir, tudo igual. Não tente mudar nada muito rápido. Medicamentos. Informações do plano de saúde. Uma lista de restrições alimentares escrita com uma caligrafia feminina que eu não reconhecia. Estas não eram as ferramentas para uma visita temporária. Eram os restos de uma vida sendo desmantelada, distribuída para quem estivesse disposto a assumir a responsabilidade pelas peças. Léo não havia se movido durante toda a conversa. Não havia falado, nem sequer mudado o peso de um pé para o outro. Ele estava como uma pequena estátua, segurando seu elefante e olhando para algum ponto além do meu ombro, como se tivesse aprendido que,
Quando adultos começavam a falar sobre ele na terceira pessoa, era melhor desaparecer dentro de si mesmo até que as decisões fossem tomadas e o mundo se rearranjasse ao seu redor mais uma vez. Há quanto tempo ele está assim? Perguntei, gesticulando gentilmente em direção à quietude de Léo. Assim como? Marcos retrucou. Depois se conteve e baixou a voz. Ele sempre foi quieto. É o jeito dele. Mas eu havia sido secretária de escola por 32 anos antes de me aposentar. Eu tinha visto milhares de crianças passarem por aqueles corredores e sabia a diferença entre ser naturalmente quieto e estar traumaticamente silencioso. Léo não era apenas introvertido. Ele estava se protegendo de algo ou alguém, e a forma cuidadosa como se portava sugeria que havia aprendido que essa proteção era necessária. Marcos, sente-se, eu disse, indicando o balanço da varanda onde o havia embalado para dormir quando bebê, onde o ajudei com o dever de casa durante o ensino fundamental, onde o ouvi reclamar de desilusões adolescentes e estresse da faculdade durante os anos em que ele ainda acreditava que eu poderia ter respostas para os problemas dele. Não posso ficar, mãe. Eu tenho um voo para pegar. Um voo. Não uma reunião. Não um compromisso. Nem mesmo uma tarefa que pudesse ser reagendada. Um voo? O que significava que ele havia planejado esse abandono com a mesma eficiência que dedicava às suas viagens de negócios, completo com cronograma e horário de partida. Para onde você vai? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que eu não queria a resposta. Los Angeles. Surgiu uma oportunidade de trabalho por lá, e com tudo o que está acontecendo com o divórcio, eu só preciso recomeçar em outro lugar. Recomeçar. Como se 34 anos de vida, incluindo um filho de 7 anos, fossem apenas erros que poderiam ser corrigidos com uma mudança de cenário. Como se Léo fosse apenas outra bagagem muito pesada para carregar para sua nova vida. O ar da noite estava começando a esfriar, e notei Léo tremer levemente. Sem pensar, estendi a mão para tocar seu ombro, para oferecer algum pequeno conforto, mas ele se encolheu da minha mão tão rápido que foi como encostar em uma cerca elétrica. O movimento foi puro instinto, automático e imediato. A resposta de alguém que havia aprendido que um toque inesperado podia significar perigo. Meu coração se partiu um pouco mais, compreendendo com clareza repentina que o que quer que tivesse trazido Léo à minha porta não havia sido uma decisão gradual ou uma transição cuidadosamente planejada. Essa criança estava vivendo no caos, cercada por adultos que estavam muito envolvidos nos próprios problemas para notar que ele estava se afogando à vista de todos. Marcos, olhe para mim, eu disse, usando a voz que havia aperfeiçoado durante meus anos, gerenciando situações de crise na escola. O tom que podia atravessar a negação e forçar as pessoas a encarar a realidade. Olhe para o seu filho. Por um momento, ele olhou. Olhou para Léo. Olhou de verdade para ele. E eu vi o peso total do que ele estava fazendo se registrar em seus olhos. Não se tratava apenas de logística de divórcio ou oportunidades de carreira. Era sobre abandonar uma criança vulnerável que precisava de mais proteção e amor do que seus pais estavam dispostos a oferecer. Mas o momento passou rapidamente, e Marcos endureceu a expressão novamente, transformando sua culpa em algo que parecia quase retidão. Ele ficará melhor com você, mãe. Você sempre foi boa com crianças, e agora você tem tempo, já que está aposentada. Eu e Lívia não estamos preparados para isso. Nunca estivemos. Nunca estivemos. Não estamos preparados agora, ou não conseguimos lidar no momento. Nunca estivemos. Como se o autismo de Léo fosse algum tipo de diagnóstico surpresa que havia aparecido de repente, em vez de algo que eles sabiam e escolheram ignorar ou minimizar, até que se tornasse inconveniente para suas vidas adultas. O sol estava se pondo atrás da casa da minha vizinha, lançando longas sombras na varanda onde 3 gerações da minha família estavam paradas no tipo de silêncio que fala mais alto do que argumentos. Léo continuou a segurar seu elefante, seus pequenos dedos trabalhando ritmicamente contra o tecido surrado no que eu aprenderia mais tarde ser um de seus comportamentos de autorregulação.
Marcos verificou o relógio com a impaciência de alguém que já havia mentalmente seguido para o seu próximo destino. E eu estava entre eles. Uma mulher de 62 anos que havia passado toda a sua vida adulta acreditando que família significava estar presente um para o outro, especialmente quando estar presente era difícil ou inconveniente. Eu havia criado Marcos para entender que o amor não era apenas um sentimento, era um compromisso, uma escolha que você fazia todos os dias, independentemente das circunstâncias. No entanto, lá estava ele, tratando o próprio filho como um problema a ser resolvido em vez de uma pessoa a ser valorizada. O que devo dizer a ele quando perguntar onde você está? Perguntei calmamente, esperando que Léo não pudesse ouvir o tremor em minha voz. Diga a ele que eu volto quando puder, Marcos respondeu. Mas nós dois sabíamos o quão vazias aquelas palavras soavam, quantas promessas elas continham que provavelmente nunca seriam cumpridas. Ele beijou o topo da cabeça de Léo rapidamente, um gesto tão breve e superficial que parecia mais obrigação do que afeto. Depois se endireitou e olhou para mim com algo que poderia ter sido gratidão ou poderia ter sido alívio. Obrigado, mãe. Eu sabia que podia contar com você. E então ele se foi, caminhando pelo meu caminho da frente com a passada decidida de alguém que acabara de resolver um grande problema, deixando para trás apenas o cheiro de seu perfume e o eco de promessas que ele provavelmente já havia começado a esquecer. Léo e eu ficamos na varanda na escuridão crescente, dois estranhos ligados pelo abandono e pela incerta esperança de que o amor pudesse ser suficiente para preencher as lacunas que o medo e o mal-entendido haviam criado entre nós. Eu estendi a mão para a mão pequena dele, movendo-me devagar desta vez, telegrafando minha intenção para que ele não se assustasse. Ele não se afastou, mas também não respondeu. E eu entendi que conquistar sua confiança seria um processo medido em meses, e não em momentos. Venha, meu anjo, sussurrei, usando o mesmo tom gentil que um dia usei com o pai dele quando o mundo parecia grande demais e assustador. Vamos entrar e descobrir isso juntos. Mas, ao guiar Léo pela minha porta da frente para a luz quente da minha sala de estar, eu não tinha ideia de que estava começando o capítulo mais importante da minha vida. Ou que o menino que parecia tão frágil e perdido acabaria se tornando minha salvação de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Aquelas primeiras semanas pareceram uma tentativa de resolver um quebra-cabeça em que metade das peças estava faltando, e a outra metade continuava mudando de forma toda vez que eu achava que entendia o padrão. Léo se movia pela minha casa como um fantasma, aparecendo e desaparecendo tão silenciosamente que eu frequentemente o encontrava em cantos que eu nem lembrava de ter mostrado, sempre agarrado àquele elefante surrado, sempre observando tudo com aqueles olhos escuros que pareciam guardar segredos que eu não tinha certeza se estava qualificada para desvendar. As manhãs eram as mais difíceis. Ele acordava antes do amanhecer, não chorando ou chamando como a maioria das crianças, mas simplesmente se sentando na cama de hóspedes que eu havia preparado às pressas, encarando a parede até que eu aparecesse na soleira da porta. Por mais suavemente que eu me aproximasse, por mais gentilmente que eu falasse, ele se encolhia ao me notar, como se minha presença fosse apenas mais um elemento imprevisível em um mundo que já o havia ensinado a esperar decepção. Tentei seguir as instruções que Marcos havia rabiscado naquele pedaço de papel amassado. Mesmo café da manhã todos os dias. Mesma rotina. Não mude nada muito rápido. Mas o que ele havia omitido era que a versão de mesmo de Léo era incrivelmente específica. O cereal tinha que estar exatamente 3/4 cheio na tigela azul, nunca na branca. O leite tinha que estar frio, mas não muito frio. A colher tinha que ser colocada no lado direito da tigela, o cabo apontando para a janela. Quando eu errava, e eu errei muito naqueles primeiros dias, Léo não reclamava nem me corrigia. Ele simplesmente parava de comer e se retraía ainda mais, seu pequeno corpo ficando tão imóvel que era como ver alguém praticar o desaparecimento. O silêncio era pior do que qualquer birra poderia ter sido, porque me dizia que ele já havia aprendido a não esperar que os adultos entendessem suas necessidades ou se importassem o suficiente para tentar.
Liguei para Marcos 3 vezes durante aquela primeira semana, deixando mensagens que se tornavam cada vez mais desesperadas com o passar dos dias. Ele não está comendo muito, eu dizia para sua caixa postal, tentando manter o pânico fora da minha voz. Você poderia me ligar de volta e me ajudar a entender do que ele gosta? Como era a rotina dele em casa? Mas Marcos nunca ligou de volta. Quando tentei o número do trabalho dele, sua assistente me informou com polidez treinada que o Sr. Morrison estava viajando e não estaria disponível em um futuro previsível. Quando tentei falar com Lívia, a mãe de Léo, o número de telefone que encontrei na mochila dele estava desconectado. Era como se os dois tivessem simplesmente sumido da face da terra, deixando para trás apenas um garotinho confuso e uma avó que estava começando a entender que este arranjo não era nem um pouco temporário. Isso era abandono, puro e simples, disfarçado em uma linguagem que fazia parecer um favor que estavam fazendo a todos os envolvidos. Minha irmã Fátima ligou na quinta-feira daquela segunda semana. A voz dela brilhante com aquela falsa alegria que usava quando estava prestes a dar uma notícia que ela achava que eu não gostaria de ouvir. Sara, querida, fiquei sabendo da sua situaçãozinha, ela começou. E eu praticamente podia ouvi-la mexendo o café pelo telefone, se ajeitando para o que claramente esperava ser uma longa conversa sobre minhas más escolhas de vida. Como você está aguentando? Não é uma situação, Fátima. É meu neto, eu respondi, observando Léo pela janela da cozinha, enquanto ele estava sentado no meu quintal, metodicamente organizando folhas caídas em fileiras perfeitas. Ele estava lá fora há 2 horas, criando padrões que faziam sentido para ele de maneiras que eu ainda estava tentando entender. Claro, claro. Mas, Sara, você tem que ser realista. Você tem 62 anos. Você já criou seus filhos. Essa não é sua responsabilidade. A palavra responsabilidade me atingiu como um tapa. Como se Léo fosse algum tipo de fardo que havia sido injustamente jogado em mim, em vez de uma criança que precisava de amor e estabilidade e de alguém disposto a aprender a fornecer ambos. Ele tem 7 anos, Fátima. Foi abandonado pelos 2 pais. Para onde exatamente você acha que ele deveria ir? Bem, existem programas. Não existem? Escolas especiais? Quero dizer, com a condição dele, ele não estaria melhor com profissionais que sabem como lidar com essas coisas? Lidar com essas coisas. Como se Léo fosse um problema a ser gerenciado em vez de uma pessoa a ser amada. Eu tinha ouvido aquela mesma linguagem de Marcos. Aquele mesmo tom clínico e distante que permitia que as pessoas tomassem decisões sobre crianças vulneráveis sem ter que reconhecer sua humanidade. A condição dele tem um nome, Fátima. Chama-se autismo. E o que ele precisa não é de lidar. É de compreensão, paciência. Alguém que esteja disposta a aprender o que o faz sentir-se seguro. O silêncio do outro lado da linha se estendeu o suficiente para eu entender que minha irmã achava que eu estava cometendo um erro. Que ela já estava mentalmente preparando a conversa de "eu te avisei" que teríamos quando tudo isso se tornasse demais para eu aguentar. Só estou dizendo, Sara, você precisa pensar na sua própria vida também. Você trabalhou por 32 anos, merece aproveitar sua aposentadoria. Viajar, talvez conhecer alguém legal. Você não pode colocar sua vida inteira em pausa por causa do... Eu desliguei antes que ela pudesse terminar aquela frase, porque eu sabia exatamente como ela ia terminar. E eu não suportava ouvir meu neto ser referido como um obstáculo à minha felicidade mais uma vez. Mas a ligação de Fátima foi apenas o começo. Nos dias seguintes, ouvi de parentes com quem eu não falava há meses, todos aparentemente muito preocupados com o meu bem-estar e muito ansiosos para compartilhar suas opiniões sobre as decisões que eu estava tomando. Meu sobrinho ligou para sugerir que eu procurasse programas de assistência social. Minha prima me enviou links por e-mail para instituições de acolhimento para crianças com necessidades especiais. Até minha vizinha, Dona Lúcia, que eu considerava amiga há 15 anos, fez questão de mencionar o quão silencioso o bairro tinha sido antes de Léo chegar. Como crianças com problemas, às vezes precisavam de mais estrutura do que uma casa comum poderia oferecer. A pior parte não era a desaprovação deles.
Era a maneira como falavam sobre Léo, como se ele não fosse uma pessoa real com sentimentos, pensamentos e sonhos. Como se o autismo definisse tudo sobre ele, o tornasse menos do que outras crianças, o tornasse alguém cujas necessidades eram complexas demais para o amor comum resolver. Comecei a filtrar minhas ligações depois de um tempo, deixando a secretária eletrônica capturar os conselhos bem-intencionados e as críticas mal disfarçadas, enquanto eu me concentrava no trabalho muito mais importante de aprender a me comunicar com um garotinho que vivenciava o mundo de maneira diferente de mim. Porque era isso que eu estava descobrindo, lenta e cuidadosamente, dia após dia. Léo não estava quebrado, nem defeituoso, nem era difícil demais para amar. Ele era apenas diferente. E essa diferença exigia que eu expandisse minha compreensão do que era conexão, o que significava conforto, o que o amor poderia ser quando oferecido sem condições ou expectativas. Ele não gostava de ser abraçado, mas se sentava ao meu lado no sofá se eu me movesse devagar e o deixasse escolher a distância. Ele não fazia contato visual durante as conversas, mas ouvia cada palavra que eu dizia, lembrando-se de detalhes que me surpreendiam dias depois. Ele não brincava com brinquedos da maneira que outras crianças faziam, mas criava padrões intrincados com objetos domésticos que revelavam uma inteligência e criatividade que me tiravam o fôlego. O avanço veio 3 semanas depois que Marcos partiu, em uma tarde chuvosa de terça-feira, quando a rotina cuidadosa de Léo foi interrompida por uma queda de energia que desligou a televisão que ele assistia todos os dias, exatamente às 4 horas. Eu o encontrei em seu quarto, balançando-se para frente e para trás na cama, emitindo um zumbido baixo que eu havia aprendido que significava que ele estava sobrecarregado e tentando se autorregular. Em vez de tentar consertar o problema ou distraí-lo de sua angústia, eu fiz algo que parecia completamente natural, mas totalmente sem precedentes. Sentei-me no chão ao lado da cama dele e comecei a cantarolar junto com ele, combinando seu ritmo e seu tom o mais próximo que pude. Por alguns minutos, nós zumbimos juntos na luz cinzenta da tarde, 2 pessoas encontrando harmonia de uma forma que nada tinha a ver com palavras, ou contato visual, ou qualquer um dos métodos convencionais de conexão humana. E quando Léo finalmente parou de zumbir e olhou para mim, realmente olhou para mim pela primeira vez desde que havia chegado, eu vi algo em seus olhos que não estava lá antes. Não exatamente confiança, ainda não, mas reconhecimento. Um reconhecimento de que talvez, apenas talvez, eu fosse alguém que estaria disposta a encontrá-lo onde ele estava, em vez de exigir que ele se tornasse outra pessoa para ganhar meu amor. Naquela noite, pela primeira vez desde que Marcos o havia deixado na minha porta, Léo comeu o jantar inteiro. Ele ainda não falava muito. Ainda se movia pela casa com aquela quietude cuidadosa que partia meu coração. Mas algo havia mudado entre nós. Alguma barreira invisível havia baixado o suficiente para deixar entrar a possibilidade de que pudéssemos construir algo juntos, mesmo que eu não tivesse ideia de como seria esse algo. Liguei para Marcos novamente naquela noite, deixando o que decidi ser minha mensagem final em sua caixa postal. Eu não sei quando você vai voltar ou se você vai voltar, eu disse, observando Léo pela porta da cozinha enquanto ele organizava seus brinquedos em padrões geométricos precisos no tapete da sala de estar. Mas quero que você saiba que Léo está seguro aqui. Ele é amado aqui. E aconteça o que acontecer entre nós, eu não vou a lugar nenhum. Esta é a casa dele agora, pelo tempo que ele precisar que seja. Eu nunca recebi uma resposta àquela mensagem, mas não esperava uma. A essa altura, eu estava começando a entender que as pessoas que trouxeram Léo a este mundo já haviam feito sua escolha, e cabia a mim fazer a minha. Eu o escolhi. Todos os dias, de maneiras grandes e pequenas, escolhi aprender a linguagem dele, respeitar as necessidades dele, amá-lo exatamente como ele era, em vez de tentar transformá-lo em alguém mais fácil de entender. Foi a melhor decisão que eu já tomei, embora eu não tivesse como saber, naqueles primeiros dias de conexão tênue e pequenas vitórias, que o garotinho quieto transformaria não apenas minha aposentadoria,
mas toda a minha compreensão do que a família poderia ser quando construída sobre aceitação em vez de expectativa. O incidente no supermercado aconteceu 6 semanas depois que Léo veio morar comigo e me ensinou exatamente o quão cruel o mundo poderia ser com crianças que não se encaixavam em sua estreita definição de normal. Estávamos progredindo, Léo e eu. Pequenos passos em direção a entender os ritmos um do outro. Pequenas vitórias que pareciam monumentais em nossa casa tranquila. Mas o mundo exterior era um campo de batalha inteiramente diferente, para o qual eu não estava preparada. Léo precisava de comidas específicas, texturas e sabores que faziam sentido para seu sistema sensorial de maneiras que eu ainda estava aprendendo a navegar. Naquela terça-feira de manhã, havíamos ficado sem a marca específica de biscoitos que havia se tornado sua comida segura. A única coisa que ele conseguia comer quando todo o resto parecia avassalador. Então eu o coloquei no carro, pensando que uma ida rápida à loja seria simples o suficiente. Eu deveria ter imaginado quando vi a maneira como as pessoas olhavam para nós no estacionamento. Léo estava tendo o que eu havia aprendido a reconhecer como um dia difícil. As luzes fluorescentes o incomodavam. Os sons dos carrinhos de compras e dos bips dos caixas criavam um ataque sensorial que o fazia se retrair profundamente dentro de si mesmo. Ele estava steaming mais do que o normal, batendo as mãos em um movimento repetitivo que o ajudava a se autorregular, mas aparentemente deixava outras pessoas desconfortáveis. Passamos pela maior parte das compras sem incidentes. Léo caminhando perto de mim, seus dedos roçando nas prateleiras enquanto nos movíamos pelos corredores. Mas quando chegamos ao corredor de cereais e descobrimos que haviam acabado seus biscoitos, algo dentro dele simplesmente não conseguiu lidar com essa interrupção de suas expectativas. Ele não fez birra. Léo nunca fazia isso. Em vez disso, ele simplesmente se sentou no chão ali mesmo no corredor 7 e começou a balançar, emitindo aquele zumbido baixo que significava que estava tentando processar algo grande demais para seu sistema emocional de 7 anos aguentar. Ajoelhei-me ao lado dele, falando suavemente, oferecendo o conforto que eu havia aprendido que ele precisava durante esses momentos avassaladores. Foi quando os julgamentos começaram a surgir. "Com licença", disse uma mulher em roupas de yoga caras, sua voz pingando a condescendência que se disfarçava de preocupação. "Mas seu filho está bloqueando o corredor. Outras pessoas estão tentando fazer compras aqui." "Ele não está bloqueando nada", respondi calmamente, mantendo minha voz baixa para não aumentar a angústia de Léo. "Ele só precisa de um momento para se autorregular. Nós vamos sair quando ele estiver pronto." A expressão da mulher mudou de aborrecimento para algo mais calculista, mais deliberadamente cruel. "Se você não consegue controlar seu filho em público, talvez não devesse trazê-lo até que possa ensiná-lo a ter um comportamento adequado. Controle." A palavra me atingiu como um golpe físico, como se o autismo de Léo fosse algum tipo de escolha comportamental, alguma falha de disciplina que pudesse ser corrigida com firmeza e punição suficientes, como se suas diferenças neurológicas fossem falhas de caráter que refletiam mal nas minhas habilidades de mãe. "Ele é autista", eu disse calmamente, esperando que essa explicação pudesse gerar alguma compreensão, alguma compaixão humana básica por uma criança que estava fazendo o seu melhor para navegar em um mundo que frequentemente parecia hostil às suas necessidades. Mas em vez de se suavizar, o rosto da mulher endureceu com o tipo de indignação justa que as pessoas usam quando decidem que as lutas de outra pessoa são apenas desculpas para más escolhas. "Bem, isso é muito triste", ela disse, seu tom sugerindo que era tudo menos triste. "Mas o resto de nós não deveria ter que lidar com as consequências disso. Existem programas especiais para crianças assim, não é? Lugares onde elas podem aprender a se comportar apropriadamente? Lugares onde elas podem aprender a se comportar apropriadamente. Como se amor e aceitação não fossem suficientes. Como se Léo precisasse ser despachado para algum lugar para ser consertado antes de merecer existir nos mesmos espaços que crianças neurotípicas. Outros clientes começaram a se aglomerar, alguns tentando fingir que não estavam olhando, enquanto outros não faziam esforço para esconder sua curiosidade e julgamento. Ouvi conversas sussurradas sobre esse tipo de criança,
E o que os pais estão pensando hoje em dia? Comentários que tratavam Léo como se ele fosse surdo e diferente, como se seus sentimentos não importassem tanto quanto a conveniência deles. Um gerente da loja apareceu, chamado por alguém que aparentemente achou que nossa presença era uma perturbação suficiente para exigir intervenção oficial. Ele era jovem, provavelmente mais novo no emprego do que eu na minha escola. E a expressão apologética em seu rosto me disse que ele estava prestes a entregar notícias indesejadas embrulhadas em polidez corporativa. Senhora, vou ter que pedir para a senhora tirar o seu filho, ele disse, agachando-se no meu nível, mas falando alto o suficiente para a multidão reunida ouvir cada palavra. Tivemos algumas reclamações sobre a perturbação, e a política da loja exige que mantenhamos as vias livres para nossos clientes. Política da loja. Como se houvesse regulamentos oficiais sobre quanto tempo uma criança em sofrimento tinha permissão para existir em público antes de ser removida para o conforto de pessoas que nunca tiveram que aprender paciência ou compaixão por ninguém diferente delas. Ele não está perturbando nada, eu disse, minha voz mais áspera do que eu pretendia. Ele é uma criança de 7 anos tendo um momento difícil. Certamente a política da sua loja inclui alguma consideração por clientes que precisam de um pouco mais de tempo e compreensão. Mas eu podia ver no rosto do gerente que consideração e compreensão não faziam parte da equação ali. Tratava-se de manter a maioria dos clientes felizes, de evitar reclamações de pessoas que viam a presença de Léo como de alguma forma ofensiva à sua experiência de compra. Léo deve ter percebido a tensão se acumulando ao nosso redor, porque seu balanço se intensificou e o zumbido ficou mais alto. Eu queria pegá-lo no colo e levá-lo para um lugar seguro, mas eu havia aprendido que movimentos bruscos durante esses episódios só pioravam as coisas. Ele precisava de tempo para se autorregular, precisava do espaço para processar sua sobrecarga sensorial à sua própria maneira. Eu entendo que isso é difícil para a senhora, o gerente continuou, seu treinamento em desescalada de conflitos óbvio em cada palavra cuidadosamente escolhida. Mas eu realmente preciso pedir para a senhora levá-lo para fora até que ele se acalme. A senhora é bem-vinda para voltar quando ele estiver melhor. Quando ele estiver melhor. Como se o autismo fosse uma condição temporária que pudesse ser curada com alguns minutos de ar fresco, como se as diferenças de Léo fossem algo que ele pudesse simplesmente decidir deixar de lado quando se tornassem inconvenientes para outras pessoas. A pior parte não foi o pedido do gerente ou mesmo a multidão de pessoas nos tratando como um show de entretenimento gratuito. A pior parte foi ver o rosto de Léo quando ele finalmente olhou para cima e percebeu que todos aqueles adultos estavam falando sobre ele, tomando decisões sobre ele, tratando-o como um problema que precisava ser resolvido, em vez de uma pessoa que merecia dignidade e respeito básicos. Eu vi algo morrer em seus olhos naquele momento. Alguma pequena faísca de esperança de que talvez o mundo fora de nossa casa pudesse ser seguro para ele também. E percebi que isso não era apenas sobre um supermercado ou biscoitos ou políticas de loja. Era sobre se Léo cresceria acreditando que tinha o direito de existir em espaços públicos, se aprenderia a se ver como alguém digno de acomodação e compreensão, ou se internalizaria a mensagem de que suas diferenças o tornavam menos merecedor de consideração humana básica. Eu juntei nossas coisas e ajudei Léo a se levantar, guiando-o em direção à saída, enquanto a multidão se dispersava com o murmúrio satisfeito de pessoas que haviam conseguido o que queriam. Mas enquanto caminhávamos por aquele corredor de olhares e sussurros, fiz uma promessa a mim mesma e ao garotinho cuja mão tremia na minha. Eu nunca mais o sujeitaria a situações em que seu valor como ser humano estivesse em debate. Eu criaria um mundo ao seu redor onde suas necessidades importassem, onde suas diferenças fossem respeitadas, onde ele pudesse crescer acreditando que pertencia a algum lugar, mesmo que esse lugar fosse menor e mais quieto do que os lugares que outras crianças podiam reivindicar como seus. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pelo zumbido suave de Léo. Um som de autorregulação que partiu meu coração porque me lembrava quanta coragem ele precisava para se aventurar em um mundo
que via seu autismo como um inconveniente em vez de apenas outra maneira de ser humano. Naquela noite, depois que Léo adormeceu, sentei-me à mesa da cozinha e chorei pela primeira vez desde que Marcos havia ido embora. Não apenas pela humilhação que havíamos sofrido, mas por todos os futuros momentos semelhantes que Léo enfrentaria. As festas de aniversário para as quais ele não seria convidado, as salas de aula onde os professores veriam suas diferenças como problemas a serem gerenciados, os relacionamentos que ele talvez nunca tivesse porque as pessoas não conseguiam ver além do seu autismo para a alma gentil, inteligente e criativa por baixo. Chorei pelo neto que eu ainda estava conhecendo e pela avó que estava aprendendo que o amor sozinho nem sempre era suficiente para proteger as pessoas que você ama de um mundo que valoriza a conformidade acima da compaixão. Mas também fiz outra promessa naquela noite, uma que moldaria cada decisão que eu tomasse a partir de então. Eu passaria o resto da minha vida garantindo que Léo soubesse que seu valor não era determinado pelos níveis de conforto de outras pessoas, que suas diferenças eram dons, não déficits, que ele tinha pelo menos uma pessoa no canto dele que nunca lhe pediria para ser outra pessoa, senão exatamente quem ele era. Eu não tinha ideia, então, de que manter essa promessa exigiria que eu lutasse batalhas que eu nunca poderia ter imaginado, ou que o garotinho quieto dormindo no corredor se tornaria não apenas meu neto, mas meu professor, minha inspiração e, finalmente, minha salvação de maneiras que surpreenderiam a nós dois. Quando o inverno chegou, eu havia aprendido a medir minha vida em vitórias muito pequenas e derrotas cada vez maiores. Léo estava comigo há 4 meses, e embora nosso vínculo tivesse se aprofundado de maneiras que me surpreendiam diariamente, o resto do mundo parecia determinado a me lembrar que o amor não era suficiente para resolver os problemas práticos que se acumulavam como neve do lado de fora da janela da minha cozinha. Os telefonemas haviam começado em novembro. Vozes educadas, mas persistentes, de agências de cobrança e empresas de cobrança médica, todas querendo discutir as despesas não pagas de Léo antes de ele vir morar comigo. Aparentemente, Marcos e Lívia haviam deixado um rastro de contas de terapia não pagas, consultas médicas e coparticipações do plano de saúde que, de alguma forma, de acordo com a complexa matemática da responsabilidade familiar, haviam se tornado minha obrigação de resolver. Dona Sara, é sobre a conta do seu neto Thomas Morrison nos serviços de desenvolvimento pediátrico. A voz começava, sempre profissional, sempre cortês, sempre totalmente indiferente ao fato de que eu não tinha ideia de que essas dívidas existiam, até que começassem a aparecer na minha caixa de correio como visitantes indesejados que se recusavam a ir embora. Eu não sou responsável por essas contas. Eu explicava sentada à minha mesa da cozinha, com uma pilha crescente de extratos e cobranças que representavam milhares de reais que eu nunca havia gasto e serviços que eu nunca havia autorizado. Eu não era a guardiã legal dele quando esses tratamentos foram fornecidos. Vocês precisam entrar em contato com os pais dele. De acordo com nossos registros, o pai dele, Marcos Morrison, listou a senhora como contato de emergência e parte financeiramente responsável secundária. Eles respondiam, folheando papéis que de alguma forma lhes davam autoridade para transformar minhas economias de aposentadoria em garantia para as responsabilidades abandonadas do meu filho. Parte financeiramente responsável secundária. Eu nunca havia assinado nada. Nunca havia concordado em garantir as despesas médicas de ninguém. Nunca soube que tais arranjos existiam. Mas aparentemente, em algum momento de conveniência burocrática, Marcos havia decidido que os recursos limitados de sua mãe eram um seguro suficiente contra sua própria falta de vontade de lidar com as consequências financeiras do cuidado de Léo. O valor era assombroso. Quase R$40 mil em contas acumuladas por terapia ocupacional, fonoaudiologia, avaliações comportamentais e consultas médicas que aparentemente haviam sido recomendadas para Léo, mas nunca totalmente pagas. Cada conta representava a tentativa de alguém de ajudar meu neto. Serviços que poderiam ter facilitado sua transição se seus pais estivessem dispostos a seguir os planos de tratamento que haviam iniciado. Minha conta de aposentadoria
cuidadosamente construída ao longo de 32 anos de contribuições modestas e investimentos conservadores, não cobriria nem a metade do que estavam exigindo. Meus pagamentos do INSS mal cobriam nossas despesas básicas de vida, mesmo com o cuidadoso planejamento financeiro que aprendi durante meus anos de renda única quando Marcos estava crescendo. Passei horas ao telefone com empresas de plano de saúde, tentando entender por que os pedidos de reembolso haviam sido negados, por que as pré-autorizações haviam expirado, por que a cobertura de Léo parecia excluir exatamente os serviços de que ele mais precisava. Os representantes de atendimento ao cliente eram educados, mas impotentes, presos a políticas e procedimentos que pareciam projetados para proteger os lucros corporativos em vez de crianças vulneráveis. Eu entendo a sua frustração, Dona Sara, eles diziam, depois de explicar por que as terapias de Léo relacionadas ao autismo não eram cobertas pelo plano atual dele. Mas os serviços de desenvolvimento são considerados eletivos e não clinicamente necessários, a menos que sejam fornecidos em um ambiente hospitalar. Eletivo. Como se ajudar uma criança de 7 anos a aprender a se comunicar e a navegar em situações sociais fosse algum tipo de serviço de luxo, como cirurgia plástica ou tratamentos de spa. Como se as lutas de Léo com o processamento sensorial e a regulação emocional fossem escolhas que ele estava fazendo, em vez de diferenças neurológicas que exigiam suporte especializado. A pior ligação veio em uma tarde de terça-feira em dezembro, quando Léo estava na mesa da cozinha trabalhando em um quebra-cabeça com o tipo de concentração focada que ainda me surpreendia. A voz do outro lado era mais jovem que as outras, mais nova no emprego. E ela entregou a notícia com a simpatia treinada de alguém lendo um roteiro. Dona Sara, estou ligando para informar que a conta de Léo foi encaminhada ao nosso departamento jurídico para procedimentos de cobrança. Se não forem feitos arranjos de pagamento dentro de 30 dias, não teremos escolha a não ser buscar a penhora de seus benefícios do INSS. Penhora. Eles estavam ameaçando tirar dinheiro diretamente dos pagamentos de que eu dependia para comida, contas de consumo e as necessidades básicas que mantinham Léo e eu à tona. Eles queriam me punir financeiramente pelo crime de fornecer um lar para uma criança cujos pais haviam abandonado tanto ele quanto suas obrigações para com seus cuidados. Isso é insano, eu disse, minha voz falhando apesar do meu esforço para manter a calma. Eu sou uma mulher de 62 anos vivendo de aposentadoria. Estou cuidando de uma criança com necessidades especiais, cujos pais o despejaram na minha porta sem aviso e sem suporte. Como exatamente vocês esperam que eu pague contas que nunca autorizei por serviços que nunca solicitei? Eu entendo que esta é uma situação difícil, a mulher respondeu, seu tom sugerindo que ela não entendia absolutamente nada sobre a realidade das minhas circunstâncias. Mas a conta é legalmente válida e os serviços foram prestados. Temos a responsabilidade com nossos prestadores de saúde de cobrar o pagamento pelo cuidado que Léo recebeu. Depois que desliguei aquela ligação, fiquei sentada na minha cozinha por um longo tempo, observando Léo trabalhar em seu quebra-cabeça com a paciência metódica que caracterizava tudo o que ele fazia. Seus pequenos dedos moviam cada peça para o lugar com precisão cuidadosa, criando ordem a partir do caos de maneiras que pareciam impossivelmente sábias para alguém de sua idade. Como eu deveria explicar a ele que o mundo em que ele estava finalmente começando a confiar poderia ser tirado porque eu não podia pagar pela ajuda que ele havia recebido, antes mesmo de eu saber que ele precisava? Como eu poderia dizer a ele que a presença dele na minha vida, que havia se tornado a coisa mais significativa que eu já experimentei, estava sendo tratada agora como um passivo financeiro que poderia nos destruir a ambos? Naquela noite, depois que Léo adormeceu, espalhei todas as contas e extratos pela minha mesa de jantar, tentando encontrar alguma solução matemática que fizesse os números funcionarem. Mas não importava como eu calculava e recalculava, não importava quais despesas eu eliminasse ou quais sacrifícios eu considerasse. A dívida era simplesmente grande demais para meus recursos lidarem. Pensei em ligar para Marcos, em exigir que ele assumisse a responsabilidade pelas obrigações que havia criado e abandonado.
Mas o telefone dele estava desconectado. Seu endereço de correspondência era uma caixa postal em Los Angeles. E o advogado que consultei havia explicado que processá-lo por suporte custaria mais do que eu podia pagar, sem garantia de sucesso. Ele é o pai biológico. O advogado havia dito, revisando a papelada que eu havia levado ao seu escritório. Mas sem um acordo formal de guarda ou ordem de suporte financeiro, a senhora não tem recurso legal para essas despesas. E, dado que ele está aparentemente desempregado em outro estado, penhorar o salário dele seria extremamente difícil, mesmo com uma ordem judicial. Desempregado. Apesar de toda a sua conversa sobre oportunidades de carreira e novos começos, Marcos aparentemente não havia encontrado o sucesso financeiro de que estava tão confiante quando abandonou seu filho. O que significava que, mesmo que eu conseguisse rastreá-lo e forçá-lo a reconhecer suas responsabilidades, ele provavelmente não tinha os recursos para ajudar com os cuidados de Léo de qualquer maneira. Eu estava completamente sozinha nisso, carregando não apenas o peso emocional de criar uma criança com necessidades especiais sem suporte, mas o peso financeiro esmagador de dívidas que eu nunca havia concordado e que não podia pagar. O ponto de ruptura veio 2 semanas antes do Natal, quando uma carta registrada chegou me informando que o plano de saúde de Léo havia sido cancelado por falta de pagamento das mensalidades. Marcos aparentemente havia parado de pagar pela cobertura dele no mesmo mês em que o deixou aqui, deixando-me responsável tanto pelas contas médicas passadas quanto pelas necessidades de saúde futuras, sem ter como pagar por nenhuma delas. Eu segurei aquela carta nas mãos e senti algo fundamental rachar dentro do meu peito. Não meu coração, porque ele ainda estava funcionando, ainda amando Léo com devoção protetora feroz. Mas minha esperança, talvez. Minha crença de que, de alguma forma, se eu apenas me esforçasse o suficiente e o amasse completamente o suficiente, eu poderia fornecer tudo o que ele precisava para prosperar. Léo me encontrou chorando à mesa da cozinha naquela noite, minha cabeça entre as mãos, enquanto eu tentava descobrir como explicar a ele que poderíamos perder nossa casa, que a segurança e a estabilidade que eu havia prometido a ele estavam construídas sobre alicerces financeiros frágeis demais para suportar o peso das obrigações do mundo real. Ele não disse nada. Léo raramente falava quando as emoções estavam à flor da pele, mas ele veio e ficou ao lado da minha cadeira, perto o suficiente para eu sentir seu calor, longe o suficiente para que ele não se sentisse preso ou sobrecarregado pela minha angústia. Depois de alguns minutos, ele estendeu a mão e muito gentilmente colocou sua mão pequena no meu ombro. O toque mais leve possível, mas inconfundivelmente deliberado. Foi a primeira vez que ele iniciou um conforto físico. A primeira vez que ele estendeu a mão para oferecer suporte em vez de simplesmente aceitar o que eu tentava lhe dar. E naquele momento, apesar de tudo o que estava desmoronando ao nosso redor, senti algo reacender dentro de mim. Nós vamos descobrir isso, meu anjo. Sussurrei, cobrindo a mão dele com a minha. Eu não sei como ainda, mas vamos encontrar um jeito. Eu não vou desistir de nós. Ele assentiu solenemente, como se entendesse exatamente o que eu estava prometendo, e exatamente o que isso poderia nos custar a ambos. Então, ele voltou para o quebra-cabeça, deixando-me sozinha com meus medos e minha determinação, e a crescente certeza de que nossos piores desafios ainda estavam por vir. Eu não tinha ideia, então, de que Léo já estava carregando as sementes da nossa salvação em sua mente quieta e criativa. Que o menino gentil que me confortou no meu momento mais sombrio, logo me mostraria possibilidades que eu nunca imaginei. Dons que transformariam nossa luta em algo belo, poderoso e, em última análise, triunfante. A descoberta aconteceu por acaso, como a maioria dos momentos que mudam a vida. Silenciosamente, sem alarde, no espaço entre um dia comum e o próximo. Era uma manhã de quarta-feira em janeiro, 3 semanas depois daquela carta devastadora sobre o plano de saúde cancelado de Léo, e eu estava limpando o quarto de hóspedes que havia se tornado nosso depósito improvisado para todos os restos de nossas vidas anteriores. Léo deveria estar assistindo ao seu programa educacional matinal,
O mesmo show de 30 minutos sobre animais marinhos que o ajudava a começar cada dia com rotina previsível e imagens calmantes. Mas quando olhei para a sala de estar, seu lugar habitual no sofá estava vazio, e eu podia ouvir os sons suaves de raspar que geralmente significavam que ele estava trabalhando em um de seus projetos intermináveis de organização, separando moedas, organizando livros por tamanho, criando o tipo de ordem matemática que parecia lhe trazer paz. O que eu encontrei quando segui aqueles sons mudou tudo o que eu pensava saber sobre o relacionamento do meu neto com o mundo ao seu redor. Léo estava sentado de pernas cruzadas no chão da cozinha, cercado por todos os materiais de arte que eu havia acumulado ao longo de anos de projetos de artesanato e decorações de Natal. Mas ele não estava apenas brincando com os materiais. Ele estava criando algo que me tirou o fôlego com sua complexidade e beleza. O desenho cobria um rolo inteiro de papel pardo que eu tinha esquecido que possuía, desenrolado sobre o linóleo em uma paisagem arrebatadora que parecia capturar não apenas detalhes visuais, mas emoções que eu não conseguia nomear. A cena do oceano não era copiada do seu programa de televisão. Era reimaginada, transformada, elevada a algo que falava uma linguagem que eu estava apenas começando a entender. Cada onda era renderizada com atenção meticulosa, a forma como a água se move e capta a luz. As criaturas marinhas não eram representações de desenho animado, mas retratos anatomicamente precisos, que de alguma forma transmitiam personalidade e humor, através de variações sutis na linha e sombreamento. O olho de uma baleia continha sabedoria antiga. O sorriso de um golfinho sugeria inteligência brincalhona. Os tentáculos de um polvo criavam padrões que eram simultaneamente matemáticos e orgânicos. Mas o que mais me atordoou não foi a habilidade técnica, embora fosse extraordinária para qualquer artista, muito menos para uma criança de 7 anos. Foi a profundidade emocional embutida em cada traço. A maneira como Léo havia de alguma forma traduzido sua experiência interna de beleza e maravilha em linguagem visual que falava diretamente ao coração. Léo, sussurrei, ajoelhando-me ao lado dele enquanto ele adicionava detalhes delicados a um cardume de peixes que parecia se mover mesmo em sua quietude. Isso é incrível. Quando você aprendeu a desenhar assim? Ele não levantou os olhos de seu trabalho, mas eu vi seus ombros relaxarem ligeiramente com o tom da minha voz. Admiração em vez de correção. Apreciação em vez de interrupção. Seus pequenos dedos continuaram seus movimentos precisos, adicionando camada sobre camada de detalhes que revelavam novas descobertas toda vez que eu olhava. Eu vejo na minha cabeça primeiro, ele disse suavemente, sua voz mal audível, mas clara em sua certeza. Como um filme, mas eu posso pausar e olhar todas as partes. Depois eu tento fazer minhas mãos mostrarem o que meus olhos veem. Foi a frase mais longa que ele havia falado desde que veio morar comigo, e a maneira prática como ele descreveu seu processo artístico revelou uma compreensão da criatividade que muitos artistas adultos passavam anos tentando desenvolver. Ele não estava apenas copiando o que observava. Ele estava traduzindo a visão interna em realidade externa, com uma sofisticação que me deixou sem palavras. Nos dias seguintes, observei Léo trabalhar com crescente espanto e algo que parecia esperança se agitando em meu peito pela primeira vez em meses. Quando ele terminou a cena do oceano, ele começou outro projeto, desta vez focando nos pássaros que visitavam nosso comedouro no quintal. Mas, novamente, estes não eram esboços simples ou representações infantis. Eram retratos que capturavam não apenas a precisão física, mas a essência de cada espécie, a maneira como diferentes pássaros se moviam, interagiam e reivindicavam seu espaço no mundo. Eu me peguei estudando seus desenhos quando ele estava dormindo, tentando entender como alguém tão jovem poderia criar um trabalho que era tecnicamente magistral e emocionalmente profundo. Cada peça contava uma história, transmitia um humor, convidava o espectador a um mundo onde beleza e complexidade coexistiam de maneiras que faziam perfeito sentido. O avanço veio quando Dona Akemi, da rua, passou para deixar uma travessa de comida,
um daqueles gestos generosos que haviam se tornado mais frequentes à medida que nossos vizinhos percebiam que eu estava criando Léo sozinha e lutando com recursos limitados. Ela notou a arte de Léo espalhada sobre a mesa de jantar, onde eu estava tentando encontrar maneiras adequadas de preservar e exibir suas criações. Meu Deus, ela disse, inclinando-se para examinar um desenho detalhado da família de cardeais que aninhava em nossa árvore de bordo. Quem criou isso? São absolutamente extraordinários. Foi o Léo, respondi, observando seu rosto mudar de interesse educado para genuíno espanto. Tornou-se a atividade favorita dele. Ele trabalha nelas por horas, completamente absorvido em cada detalhe. Dona Akemi era professora de arte no colégio local, alguém que havia passado 25 anos trabalhando com alunos talentosos e avaliando o potencial criativo. A reação dela ao trabalho de Léo não era o elogio condescendente que os adultos frequentemente ofereciam aos projetos de arte infantis. Era a consideração séria que ela daria a um trabalho profissional digno de crítica e apreciação genuínas. Sara, você precisa entender o que está vendo aqui, ela disse, examinando cuidadosamente os aspectos técnicos das composições de Léo. Isso não é apenas um talento incomum para uma criança da idade dele. Este é o tipo de dom artístico que aparece talvez uma vez a cada geração. A maneira como ele entende a luz, a proporção, a expressão emocional, esses são conceitos sofisticados com os quais a maioria dos estudantes de arte luta por anos. Ela passou quase 1 hora estudando os desenhos de Léo, apontando técnicas e abordagens que revelavam sua compreensão intuitiva dos princípios artísticos que ela tinha que ensinar explicitamente aos seus alunos do ensino médio. A precisão matemática de suas composições, o uso sutil de cores e sombreamento, a forma como ele capturava movimento e emoção, cada elemento demonstrava uma compreensão natural da arte visual que não podia ser ensinada ou aprendida por meio de instrução tradicional. Você considerou mostrar isso a alguém? Perguntou Dona Akemi, sua voz carregando a empolgação de alguém que havia reconhecido algo verdadeiramente especial. Existem galerias que se especializam em arte outsider, programas que ajudam a desenvolver jovens artistas com perspectivas únicas. O autismo de Léo pode ser, na verdade, um ativo no mundo da arte. Sua maneira diferente de ver e processar informações é parte do que torna seu trabalho tão extraordinário. Pela primeira vez desde que aquelas notificações de cobrança haviam começado a chegar, senti algo além de desespero quando pensei em nosso futuro. A arte de Léo não era apenas um hobby ou uma maneira de mantê-lo ocupado. Era um dom que poderia abrir portas que eu nunca havia imaginado, criar possibilidades que poderiam transformar nossas lutas em oportunidades. Naquela noite, depois que Dona Akemi foi para casa com promessas de pesquisar programas e contatos na comunidade artística, sentei-me com Léo enquanto ele trabalhava em uma nova peça. Um estudo detalhado do jardim de inverno do lado de fora da nossa janela da cozinha, renderizado em tons de cinza e branco que de alguma forma transmitiam a beleza pacífica das estações dormentes. Léo, eu disse com cuidado, não querendo interromper sua concentração, mas precisando que ele entendesse o que seu dom significava para nós dois. Você sabe o quão especiais são seus desenhos? Quanta alegria eles trazem para as pessoas que os veem? Ele parou em seu trabalho, considerando minha pergunta com a atenção séria que dedicava a tudo que importava para ele. Eles tornam as imagens na minha cabeça reais, ele disse finalmente, para que outras pessoas possam vê-las também. É como compartilhar um segredo, mas com cores em vez de palavras. Compartilhar um segredo com cores em vez de palavras. Naquela frase simples, Léo havia capturado algo profundo sobre a natureza da comunicação artística, sobre a maneira como a beleza visual podia preencher as lacunas entre diferentes tipos de mentes e corações. Percebi então que seu autismo não era uma barreira a ser superada ou um problema a ser resolvido. Era a fonte de sua perspectiva única, a fiação diferente que lhe permitia ver e criar de maneiras que outros não conseguiam. Os desafios dele com a comunicação verbal e a interação social eram equilibrados por dons extraordinários que a maioria das pessoas jamais possuiria.
Enquanto eu o observava voltar ao seu desenho, adicionando toques delicados que davam vida a galhos congelados e plantas dormentes, senti algo mudar dentro de mim. Não apenas esperança, mas determinação. Não apenas amor, mas propósito. O talento de Léo era nosso caminho a seguir. Nossa resposta às impossíveis pressões financeiras que estavam nos esmagando. Mas, mais do que isso, era a prova de que o menino que todos os outros viam como danificado ou difícil estava, na verdade, carregando dons que poderiam mudar nosso mundo de maneiras que eu estava apenas começando a imaginar. Eu ainda não sabia que sua arte logo atrairia a atenção de colecionadores e galerias por todo o país. Eu não tinha ideia de que sua visão única geraria renda suficiente para garantir nosso futuro e pagar todas as dívidas que ameaçavam nossa estabilidade. Mas naquela noite, observando Léo criar beleza a partir de sua maneira diferente de ver o mundo, eu soube com absoluta certeza que ficaríamos mais do que bem. Seríamos extraordinários, juntos, de maneiras que surpreenderiam todos que já duvidaram de seu valor ou questionaram minha decisão de construir minha vida em torno de amá-lo. O garoto quieto que chegou à minha porta carregando nada além de um elefante de pelúcia e um coração cheio de medo, estava prestes a mostrar ao mundo que diferente não significava menos. Significava insubstituível, magnificamente mais. Dona Akemi cumpriu sua palavra com o tipo de dedicação apaixonada que só os professores possuem quando reconhecem um talento verdadeiramente excepcional. Dentro de 2 semanas após descobrir a arte de Léo, ela havia feito ligações para donos de galerias, professores de arte e colecionadores que conhecera durante seus 25 anos no sistema de educação. Cada conversa começava com a mesma explicação cuidadosa. Ela havia encontrado uma criança autista de 7 anos, cujas habilidades artísticas desafiavam toda a compreensão convencional de como a criatividade se desenvolve. A primeira pessoa a levá-la a sério foi a doutora Renata Mendes, uma professora de psicologia em uma universidade estadual, que se especializava na intersecção entre autismo e superdotação artística. Ela havia passado sua carreira estudando crianças cujas diferenças neurológicas criavam habilidades extraordinárias ao lado de desafios significativos, e a descrição de Dona Akemi sobre o trabalho de Léo imediatamente capturou seu interesse profissional. Eu gostaria de ver os desenhos pessoalmente, doutora. Renata havia dito a Dona Akemi durante a conversa inicial. Se o que você está descrevendo for preciso, essa criança pode representar um notável estudo de caso em expressão artística autista. Mas, mais importante, o trabalho dele pode ter um valor comercial e artístico genuíno que poderia transformar as circunstâncias de sua família. Valor comercial. A frase ecoou na minha mente como uma prece que eu tinha medo de verbalizar. Por meses, eu vinha medindo nossa sobrevivência em termos de semanas e dias, calculando por quanto tempo poderíamos manter nossa existência básica antes que as dívidas crescentes e os serviços cancelados nos forçassem ao despejo ou à separação. A ideia de que os belos desenhos de Léo pudessem realmente gerar renda parecia miraculosa demais para ser verdade. Doutora, Renata chegou em uma manhã de sábado em fevereiro. Sua presença era profissional e calorosa enquanto explicava sua formação e seu interesse no desenvolvimento de Léo. Ela era mais jovem do que eu esperava, provavelmente no início dos 40, com o tipo de foco intenso que sugeria que estava acostumada a ver padrões e possibilidades que outros perdiam. Quero ser muito clara sobre minhas intenções, ela disse enquanto estávamos sentadas na minha sala de estar, enquanto Léo trabalhava na mesa da cozinha, completamente absorvido em um novo desenho das formações de gelo que ele havia observado em nossas janelas durante a recente onda de frio. Eu não estou aqui para estudar Léo como um espécime de laboratório ou para explorar suas diferenças para fins acadêmicos. Estou aqui porque a habilidade artística excepcional combinada com o autismo frequentemente cria oportunidades que podem beneficiar tanto a criança quanto a comunidade de pesquisa. Ela passou mais de 1 hora examinando a arte de Léo,
seu olhar treinado catalogando técnicas e abordagens com a mesma atenção sistemática que Léo dedicava ao seu processo criativo. Mas, diferentemente dos observadores casuais que haviam elogiado seu trabalho com entusiasmo genérico, doutora Renata entendia exatamente o que estava vendo e por que isso era importante. Isso é extraordinário em múltiplos níveis, ela disse, segurando o desenho do cardeal de Léo para examinar a maneira como ele havia capturado a luz filtrando através das penas. A habilidade técnica seria impressionante em um artista adulto, mas a profundidade emocional e a sofisticação composicional sugerem que ele está processando informações visuais de maneiras que a maioria das pessoas não consegue alcançar, mesmo com treinamento extensivo. Ela explicou que o autismo de Léo parecia aprimorar em vez de limitar sua percepção artística, permitindo-lhe ver detalhes e relações que mentes neurotípicas filtravam como complexidade desnecessária. Seu diferente processamento sensorial criava uma consciência aumentada de cor, textura e padrão que se traduzia em arte visual de profundidade e precisão incomuns. Eu gostaria de apresentar o trabalho de Léo a alguns colegas na comunidade artística. Doutora Renata continuou, sua voz carregando a empolgação de alguém que havia reconhecido uma descoberta rara. Há uma galeria em São Paulo que se especializa em arte outsider e artistas neurodivergentes. O proprietário, Gilberto Nogueira, construiu sua reputação identificando e promovendo talentos excepcionais, independentemente da idade ou formação do artista. Gilberto Nogueira. Eu anotei o nome com cuidado, junto com o número de telefone que a doutora Renata forneceu. Embora parte de mim ainda não conseguisse acreditar que pessoas do mundo da arte profissional levariam a sério os desenhos de um garoto de 7 anos, independentemente de sua qualidade. Mas, doutora, Renata já estava pensando vários passos à frente, delineando possibilidades que se estendiam muito além da minha compreensão limitada de como o mercado de arte funcionava. Se Gilberto concordar em representar o trabalho de Léo, estamos falando de vendas potenciais que podem variar de centenas a milhares de reais por peça, ela explicou, seu tom prático fazendo com que esses números soassem como projeções realistas, e não como fantasias impossíveis. Art Outsider tem uma base de colecionadores dedicada, e o trabalho criado por jovens artistas autistas frequentemente alcança preços mais altos por causa de sua raridade e autenticidade emocional. Milhares de reais por peça. Pensei nas notificações de cobrança empilhadas no balcão da minha cozinha, no plano de saúde cancelado, no cálculo constante de se poderíamos pagar as compras e as contas de consumo no mesmo mês. Os belos desenhos de Léo poderiam ser de fato a solução para problemas que pareciam intransponíveis apenas alguns dias antes. A ligação para Gilberto Nogueira aconteceu 3 dias depois, com doutora Renata atuando como intermediária para explicar as circunstâncias de Léo e a natureza excepcional de sua habilidade artística. Eu ouvi o lado dela da conversa, percebendo uma empolgação profissional crescendo enquanto ela descrevia peças e técnicas específicas. Ele quer ver o trabalho imediatamente, ela me disse depois de desligar. Gilberto está vindo para cá neste fim de semana para avaliar o portfólio de Léo pessoalmente. Ele raramente faz visitas pessoais, mas diz que as descrições da habilidade técnica e do alcance emocional de Léo são intrigantes demais para ignorar. Aquele fim de semana se tornou um ponto de virada não apenas em nossas circunstâncias financeiras, mas em minha compreensão do lugar de Léo no mundo. Gilberto Nogueira chegou como um dono de galeria bem-sucedido e saiu como o primeiro defensor de Léo na comunidade artística profissional. Ele era um homem na casa dos 50, com o tipo de senso estético refinado que vinha de décadas avaliando o mérito artístico, e sua reação ao trabalho de Léo foi imediata e inconfundivelmente genuína. Ele examinou cada peça com a atenção cuidadosa de alguém que entendia tanto o valor artístico quanto o potencial de mercado, fazendo perguntas técnicas sobre o processo e os materiais de Léo que revelavam sua expertise profissional. Este é um trabalho com qualidade de museu, ele disse depois de estudar a série do Oceano de Léo por quase 30 minutos. A complexidade das composições, o uso sofisticado da teoria das cores, a profundidade emocional,
Estas não são características que você costuma ver em artistas emergentes, independentemente da idade. Mas o que mais o impressionou não foi apenas a excelência técnica. Foi a perspectiva única que o autismo de Léo trouxe à sua visão artística. Artistas neurotípicos passam anos tentando alcançar o tipo de percepção visual pura que é natural para Léo, Gilberto explicou, apontando detalhes nos desenhos que revelavam a maneira diferente de Léo processar informações sensoriais. O autismo dele não é uma limitação a ser superada. É a fonte de seus extraordinários dons artísticos. Ao final daquela tarde, Gilberto havia selecionado 12 peças de Léo para inclusão imediata na próxima exposição de sua galeria sobre artistas neurodivergentes. Os preços iniciais que ele sugeriu variavam de R$ 800 a R$ 1.500 por peça. Números que pareciam surreais quando aplicados a desenhos criados pelo meu neto quieto na nossa mesa da cozinha. Quero ser muito cuidadoso sobre como lidamos com a introdução de Léo no mercado de arte, Gilberto disse enquanto discutíamos os detalhes práticos da representação e vendas. Jovens artistas com autismo podem ser sobrecarregados pela atenção súbita e pela pressão comercial. Mas se prosseguirmos com cautela, o trabalho de Léo pode gerar uma renda significativa, ao mesmo tempo que respeitamos sua necessidade de rotina e segurança emocional. Ele delineou um plano que permitiria a Léo continuar criando num ambiente confortável de nossa casa, enquanto Gilberto cuidaria de todos os aspectos comerciais de vendas e promoção. Léo nunca teria que comparecer a aberturas de galeria ou conhecer colecionadores. A menos que ele escolhesse fazê-lo, sua única responsabilidade seria continuar fazendo o que amava, criando arte bela que falasse ao coração das pessoas de maneiras que as palavras não conseguiam. Naquela noite, depois que Gilberto partiu com as seleções cuidadosamente embaladas do portfólio de Léo, sentei-me com meu neto enquanto ele trabalhava em uma nova peça. Um estudo detalhado dos pardais que se reuniam do lado de fora da janela do nosso quarto todas as manhãs. Léo, eu disse suavemente, não querendo interromper sua concentração, mas precisando que ele entendesse o que sua arte significava para o nosso futuro. Você sabe que as pessoas vão ver seus desenhos e vão querer levá-los para casa? Que elas vão pagar dinheiro porque seus desenhos as deixam felizes? Ele parou em seu trabalho, considerando minhas palavras com a atenção séria que dedicava a todas as informações importantes. Igual quando você compra comida, ele disse finalmente. Mas em vez de comida, eles estão comprando os desenhos da minha cabeça. Sua analogia simples capturou algo profundo sobre a natureza do comércio artístico. A troca de visão criativa pelos recursos necessários para sustentar a vida e continuar criando. Mas mais do que isso, revelou sua compreensão intuitiva de que seu dom tinha valor prático. Que as belas imagens que ele criava a partir de sua perspectiva única poderiam fornecer a segurança e a estabilidade de que nós dois precisávamos. Enquanto eu o observava retornar ao seu desenho, adicionando toques delicados que davam personalidade a pequenos rostos emplumados, senti os últimos vestígios de nosso desespero financeiro começarem a se dissolver. Não apenas por causa da renda imediata que sua arte geraria, mas porque eu finalmente entendi que as diferenças de Léo não eram obstáculos a serem superados. Eram dons que nos permitiriam construir uma vida mais bela e segura do que qualquer coisa que eu ousara imaginar. O garoto quieto que chegou à minha porta carregando nada além de medo e um elefante de pelúcia estava prestes a se tornar um artista cujo trabalho tocaria corações e mudaria vidas, começando com a nossa. A primeira pintura foi vendida 3 horas após a abertura da galeria. Comprada por um colecionador de São Paulo que havia dirigido 6 horas especificamente para ver o trabalho de Léo, depois que Gilberto lhe enviou fotografias de pré-visualização. No final daquela noite, 8 das 12 peças tinham bolinhas vermelhas ao lado delas, indicando vendas que totalizavam mais de R$ 12.000, mais dinheiro do que eu havia ganhado em 6 meses no meu antigo emprego. Mas a verdadeira transformação começou quando uma fotografia do desenho do cardeal de Léo apareceu na revista de arte regional, acompanhada por um artigo sobre jovens artistas neurodivergentes
cujas perspectivas únicas estavam remodelando a apreciação da arte contemporânea. A imagem foi compartilhada nas redes sociais por alguém que entendeu que a autenticidade e o talento puro podiam capturar a atenção pública de maneiras que o marketing tradicional nunca alcançaria. Em 48 horas, aquela única fotografia havia sido compartilhada mais de 10.000 vezes. Entusiastas de arte, defensores do autismo e pessoas que simplesmente reconheciam a beleza excepcional quando a viam, começaram a acompanhar a história de um menino de 7 anos, cujos desenhos revelavam profundidades de percepção que a maioria dos adultos não conseguia acessar. Os telefonemas começaram imediatamente. Colecionadores querendo encomendar peças específicas, jornalistas solicitando entrevistas, escolas de arte perguntando sobre o treinamento e a formação de Léo. Gilberto lidou com a maior parte da atenção com os instintos protetores de alguém que entendia que a fama súbita poderia sobrecarregar qualquer artista, mas especialmente uma criança cujo autismo tornava as mudanças inesperadas particularmente desafiadoras. Precisamos ser muito estratégicos sobre isso, ele me disse durante uma de nossas ligações semanais de planejamento. O trabalho de Léo está atraindo atenção nacional, mas isso também significa que temos oportunidades e responsabilidades que não prevíamos. A exposição certa poderia estabelecê-lo como um artista significativo por décadas. A exposição errada poderia destruir sua confiança e seu amor pela criação. Em 3 meses, a arte de Léo estava sendo destaque em galerias em 5 estados diferentes. Um documentarista havia procurado Gilberto para criar um curta-metragem sobre o processo artístico de Léo. Uma editora de livros infantis queria discutir a apresentação de seus desenhos em uma série sobre diferentes maneiras de ver o mundo. A transformação financeira foi igualmente dramática. No final da primavera, as vendas de arte de Léo haviam gerado mais de R$60.000. O suficiente para pagar todas as contas médicas que ameaçavam nossa estabilidade e para estabelecer uma reserva para a faculdade que garantiria suas futuras oportunidades educacionais, independentemente dos desafios que ele pudesse enfrentar. Mas mais importante do que o dinheiro era ver Léo crescer em confiança e alegria ao perceber que sua maneira de ver o mundo não era apenas diferente, era valiosa, celebrada, procurada por pessoas que reconheciam o dom que ele carregava dentro de sua alma quieta e cuidadosa. Ele começou a falar mais, compartilhando observações sobre os assuntos que escolhia desenhar e as técnicas que estava desenvolvendo. Seus comportamentos de steaming, que antes eram fontes de constrangimento em público, tornaram-se parte de seu processo criativo. Movimentos das mãos que o ajudavam a visualizar composições e sons rítmicos que acompanhavam seu trabalho mais inspirado. Eu gosto que as pessoas vejam o que eu vejo agora. Ele me disse uma tarde enquanto trabalhava em uma peça particularmente complexa com a família de cervos que havia começado a visitar nosso quintal regularmente. É como se eles tivessem os mesmos olhos que eu, mas precisassem dos meus desenhos para saber como usá-los. Sua sabedoria simples sobre a natureza da comunicação artística revelou uma compreensão de seu dom que ia muito além da habilidade técnica. Léo sabia intuitivamente que sua arte estava preenchendo as diferenças entre as perspectivas neurotípicas e neurodivergentes, ajudando as pessoas a ver a beleza e a complexidade que de outra forma poderiam ignorar. Nossa vida havia encontrado um ritmo que parecia sustentável e alegre. Léo criando no ambiente pacífico de nossa casa, enquanto Gilberto gerenciava os aspectos de negócios de sua crescente reputação. Eu havia começado a aprender sobre conservação e armazenamento de arte, garantindo que o portfólio crescente de Léo fosse devidamente preservado e documentado. Estávamos felizes. Genuinamente, profundamente felizes de maneiras que eu nunca esperei experimentar novamente. Depois que o abandono de Marcos havia despedaçado minha compreensão do que a família poderia significar. É por isso que a batida na nossa porta naquela terça-feira de manhã em junho pareceu uma violação de tudo o que havíamos construído juntos. Abri a porta esperando uma entrega, ou talvez outro jornalista querendo agendar uma entrevista sobre a notável história de Léo. Em vez disso, me deparei com meu filho Marcos,
parecendo próspero e confiante em um terno caro que sugeria que suas oportunidades em Los Angeles finalmente haviam se materializado. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, estava uma mulher em trajes igualmente caros que se apresentou como Rebecca Antunes. Não a dona Akemi que havia descoberto o talento de Léo, mas uma advogada cujo cartão de visitas a identificava como especialista em direito da família e disputas de guarda. "Olá, mãe!" Marcos disse, sua voz carregando o tom casual de alguém que está fazendo uma visita social, em vez de alguém que abandonou seu filho mais de um ano antes, sem uma palavra de contato ou apoio. "Espero que não estejamos interrompendo nada importante." A audácia daquela declaração, sugerindo que qualquer coisa que Léo e eu pudéssemos estar fazendo poderia ser mais importante do que seu retorno não anunciado, me deixou sem palavras por um momento. Fiquei parada na minha porta, bloqueando a entrada deles enquanto tentava processar as implicações da presença de Marcos e da advogada parada ao lado dele. "O que você quer?" perguntei, minha voz mais áspera do que eu pretendia, mas refletindo os instintos protetores que haviam se tornado segunda natureza durante os meses que passei construindo a confiança e a segurança de Léo. "Eu quero ver meu filho", Marcos respondeu, seu tom sugerindo que este era um pedido perfeitamente razoável de um pai devotado, e não de um pai que abandonou o filho, que o deixou sem aviso e sem contato subsequente. "E acho que precisamos discutir algumas questões práticas sobre os cuidados de Léo e seu sucesso recente." Seu sucesso recente. A maneira como Marcos enfatizou aquelas palavras deixou claro que ele sabia sobre as vendas de arte de Léo, provavelmente sabia os números exatos envolvidos, e havia calculado suas próprias reivindicações potenciais sobre a renda que seu filho abandonado estava gerando. "Léo não sabe que você está vindo", eu disse, minha mente correndo pelas possíveis interrupções que essa visita inesperada poderia causar à rotina estável da qual Léo dependia para seu bem-estar emocional. "Ele está trabalhando em uma encomenda agora, e mudanças inesperadas em sua agenda podem ser muito perturbadoras para ele." Rebecca Antunes se adiantou com a eficiência profissional de alguém acostumada a entregar notícias indesejadas em situações de crise familiar. "Dona Sarah, eu represento Marcus Morrison em questões relativas ao seu filho Léo", ela disse, sua voz carregando a autoridade da documentação legal e dos precedentes judiciais. "O Sr. Morrison foi informado sobre a renda gerada pela arte de Léo, e ele tem preocupações sobre a gestão desses fundos e as decisões que estão sendo tomadas sobre o futuro de seu filho. Preocupações sobre a gestão de fundos. Como se o homem que abandonou suas responsabilidades financeiras, junto com as parentais, tivesse algum direito de questionar como eu estava lidando com o dinheiro que o talento de Léo estava gerando. Como se alguém que cancelou o plano de saúde de seu filho e deixou contas médicas não pagas estivesse qualificado para tomar decisões sobre a administração financeira. Marcos desistiu de qualquer direito de tomar decisões sobre o futuro de Léo quando o deixou aqui e desapareceu por mais de um ano. Eu disse, minha voz ganhando força à medida que meus instintos protetores superavam meu choque com esta confrontação inesperada. Eu fui a cuidadora de Léo, sua defensora, sua família. Eu paguei as contas dele, apoiei seu desenvolvimento e o ajudei a descobrir seus dons enquanto você estava buscando sua nova vida em Los Angeles. A expressão de Marcos endureceu com o tipo de indignação justa que as pessoas desenvolvem quando suas responsabilidades abandonadas se tornam inconvenientes de serem retomadas. Eu nunca desisti dos meus direitos parentais, ele disse, sua voz carregando a autoridade de alguém que claramente pesquisou as implicações legais de sua posição. Eu pedi a você que fornecesse cuidados temporários enquanto eu me estabelecia profissionalmente. Agora que estou financeiramente estável e capaz de prover adequadamente para Léo, eu o quero de volta. Quero ele de volta. Não porque ele sentia falta de seu filho ou se arrependia da dor que seu abandono havia causado, mas porque o valor inesperado de Léo como um prodígio artístico o tornava digno de ser reivindicado. Rebecca Antunes puxou uma pasta de documentos legais, espalhando-os na minha varanda com a eficiência de alguém que havia realizado este ritual muitas vezes antes.
O Sr. Morrison está entrando com um pedido de guarda total de seu filho. Ela anunciou, seu comportamento profissional não revelando nada sobre seus sentimentos pessoais em relação à ética dessa situação. Ele também está solicitando uma prestação de contas completa de toda a renda gerada através da arte de Léo e o estabelecimento de um fundo fiduciário adequado, gerenciado por profissionais financeiros qualificados. Os documentos continham uma linguagem que eu não conseguia entender totalmente, mas as implicações eram claras o suficiente. Marcos queria Léo de volta. Queria controle do dinheiro que a arte de Léo estava gerando. E havia contratado uma advogada que acreditava que sua posição legal era forte o suficiente para fazer essas exigências através do sistema judicial. Enquanto eu encarava aqueles papéis oficiais que ameaçavam destruir tudo o que Léo e eu havíamos construído juntos, ouvi a voz dele vinda da cozinha. Um zumbido suave que significava que ele estava profundamente absorto em seu desenho atual, confiando que seu mundo estava seguro e estável, e que a avó que havia aprendido a amar suas diferenças continuaria a protegê-lo do caos e da incerteza. Marcos também ouviu, e algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento, talvez, ou a lembrança do filho de quem ele estava tão ansioso para fugir quando a paternidade se tornou mais desafiadora do que ele esperava. Eu só quero o que é melhor para Léo, ele disse. Mas seus olhos estavam fixos nos documentos legais em vez da casa onde seu filho estava criando beleza, a partir de sua maneira única de ver o mundo. Pela primeira vez desde que abri minha porta, eu sorri. Não com afeto, mas com a satisfação sombria de alguém que finalmente entendeu a verdadeira natureza da batalha à frente. Não, Marcos, eu disse calmamente, minha voz carregando uma força que eu havia descoberto durante os meses de escolha do amor em vez da conveniência, do compromisso em vez da fuga. Você quer o que é lucrativo para você, mas Léo já tem o que é melhor para ele, alguém que o ama exatamente como ele é, não alguém que vê cifras quando olha para seus dons. A guerra pelo futuro de Léo estava prestes a começar. E eu não tinha intenção de perder o menino que me ensinou que diferente poderia ser extraordinário, que o amor poderia superar qualquer obstáculo, e que algumas batalhas valiam a pena ser lutadas, independentemente do custo. A audiência de custódia foi marcada para uma manhã de quinta-feira no final de agosto, quase 3 meses depois que Marcos me havia notificado com papéis que ameaçavam arrancar Léo do único lar estável que ele já havia conhecido. Aqueles 3 meses foram os mais desafiadores da minha vida. Não por causa das complexidades legais ou das crescentes taxas de advogado, mas porque eu tive que ver Léo lutar com a incerteza de adultos brigando por seu futuro enquanto fingia que tudo estava normal. Doutora, Renata havia sido fundamental na construção do nosso caso, fornecendo testemunho especializado sobre as necessidades específicas de Léo e a importância de manter o ambiente estável onde seus dons artísticos haviam florescido. Gilberto Nogueira havia apresentado documentação das vendas de arte de Léo e dos relacionamentos profissionais que seriam interrompidos se ele fosse removido do nosso sistema de suporte cuidadosamente construído. Mas nosso defensor mais forte acabou sendo o próprio Léo, embora ele nunca tenha tido que falar no tribunal ou suportar o trauma de escolher entre os adultos que alegavam amá-lo. Meu advogado, Daniel Rezende, era um especialista em direito da família que concordou em nos representar com uma taxa reduzida depois de saber sobre nossas circunstâncias. Ele era mais jovem do que eu esperava, mas possuía o tipo de intensidade quieta que sugeria que ele entendia que este caso era mais do que sobre arranjos de custódia. Era sobre se o compromisso amoroso triunfaria sobre os detalhes técnicos da lei e o oportunismo financeiro. A chave para nossa defesa, Daniel havia explicado durante uma de nossas reuniões de preparação, é demonstrar que os melhores interesses de Léo são servidos mantendo sua colocação atual. Precisamos mostrar ao juiz que o interesse repentino de Marcos pela custódia coincide suspeitosamente com o sucesso financeiro de seu filho, e que remover Léo dos seus cuidados prejudicaria seu desenvolvimento e bem-estar. Marcos chegou ao tribunal parecendo em tudo o empresário bem-sucedido,
seu terno caro e comportamento confiante claramente projetados para transmitir a imagem de um pai responsável que superou contratempos temporários para retomar seu papel de direito na vida de seu filho. Sua advogada, Rebecca Antunes, portava-se com o profissionalismo polido de alguém que se especializava em fazer com que responsabilidades abandonadas parecessem decisões estratégicas. Mas Daniel havia feito sua pesquisa, e o quadro que surgiu durante a audiência era bem diferente da história de redenção que Marcos estava tentando apresentar. Senhor Morrison, Daniel começou durante o interrogatório, sua voz respeitosamente neutra, mas suas perguntas precisamente direcionadas. Quando o senhor deixou Léo com Dona Sara em março do ano passado, por quanto tempo o senhor disse a ela que esse arranjo duraria? Marcos se mexeu incomodado na cadeira de testemunha, sua fachada confiante vacilando levemente, enquanto ele tentava enquadrar seu abandono em termos que não soassem deliberadamente enganosos. Eu disse a ela que seria temporário, até que eu pudesse me estabelecer na minha nova posição. Ele respondeu, sua voz carregando o tom defensivo de alguém que sabia que sua resposta não era totalmente adequada. E durante os 14 meses desde aquela conversa, quantas vezes o senhor contatou Dona Sara para verificar o bem-estar de Léo ou discutir suas necessidades? O silêncio que se seguiu foi devastador em sua completude. A advogada de Marcos claramente o havia preparado para perguntas difíceis, mas a precisão matemática de 14 meses sem contato era impossível de explicar ou justificar. Eu estava lidando com desafios profissionais significativos. Marcos finalmente disse, sua voz sem a convicção que suas palavras exigiam. Eu confiei na minha mãe para fornecer cuidados apropriados e presumi que ela me contataria se houvesse algum problema sério. Daniel assentiu como se esta resposta fosse perfeitamente razoável. Então, continuou com a destruição metódica da credibilidade de Marcos. Durante esses 14 meses, o senhor contribuiu com algum suporte financeiro para os cuidados, despesas médicas ou necessidades diárias de Léo. Como eu disse, eu estava passando por dificuldades financeiras eu mesmo. Então, a resposta é não. O senhor não forneceu suporte financeiro. E durante este mesmo período, o senhor estava ciente de que o plano de saúde de Léo havia sido cancelado devido ao não pagamento das mensalidades? A advogada de Marcos se opôs, mas o dano já estava feito. O tribunal estava começando a entender que este não era um caso de dificuldade temporária superada através da perseverança. Era um padrão de abandono e irresponsabilidade que havia continuado até que o abandono se tornasse financeiramente inconveniente. Mas o testemunho mais prejudicial veio quando Daniel introduziu evidências do estilo de vida atual e dos padrões de gastos de Marcos, pintando um quadro que contradizia suas alegações de dificuldade financeira durante o período em que ele havia sido incapaz de sustentar seu filho. Sr. Morrison, estou lhe mostrando extratos de cartão de crédito do período em que o senhor alega ter estado em dificuldades financeiras. O senhor pode explicar estas cobranças de hotéis de luxo, restaurantes caros e atividades recreativas que totalizam mais de R$15 mil durante os primeiros 6 meses depois que o senhor deixou Léo com Dona Sara? O tribunal ficou em silêncio enquanto Marcos lutava para explicar como alguém financeiramente apertado demais para sustentar seu filho autista havia conseguido, de alguma forma, pagar um estilo de vida que a maioria das famílias trabalhadoras não conseguiria manter. Suas explicações se tornaram cada vez mais convolutas, sua confiança se esvaindo a cada pergunta que revelava a lacuna entre suas alegadas circunstâncias e suas escolhas reais. Quando a doutora Renata subiu ao púlpito, seu testemunho forneceu o contexto emocional e profissional que transformou os detalhes técnicos da lei em realidades humanas. Léo fez um progresso notável durante seu tempo com Dona Sara. Ela explicou, suas credenciais acadêmicas dando peso a observações que de outra forma poderiam ter parecido apenas o viés de uma avó. Seu desenvolvimento artístico, sua estabilidade emocional, sua crescente confiança, todas essas mudanças positivas estão diretamente conectadas ao ambiente seguro e compreensivo que ela forneceu.
Ela continuou descrevendo as maneiras específicas como Sarah havia aprendido a apoiar as necessidades de Léo, a paciência e a criatividade necessárias para ajudar uma criança autista a prosperar, e o impacto devastador que removê-lo deste ambiente de suporte teria em seu desenvolvimento contínuo. Crianças com autismo requerem consistência e previsibilidade para se sentirem seguras, doutora. Renata continuou, sua voz carregando a autoridade de alguém que havia passado a carreira estudando exatamente essas questões. Léo finalmente encontrou estabilidade depois de experimentar abandono e incerteza. Interromper essa estabilidade por razões não essenciais seria psicologicamente prejudicial e potencialmente devastador para seu progresso contínuo. Mas o momento mais poderoso veio quando a juíza pediu para ver exemplos da arte de Léo, querendo entender os dons artísticos que aparentemente haviam motivado esta disputa de custódia. Daniel havia trazido um portfólio das peças de Léo, incluindo alguns de seus primeiros desenhos de quando ele havia acabado de vir morar comigo, bem como trabalhos recentes que demonstravam sua crescente sofisticação e confiança. Enquanto a juíza examinava esses desenhos, sua expressão mudou de neutralidade profissional para espanto genuíno. Estes foram criados por uma criança de 7 anos? Ela perguntou, estudando uma peça particularmente complexa que mostrava a perspectiva única de Léo sobre as mudanças das estações em nosso quintal. Sim, meritíssima. Daniel respondeu. E como a senhora pode ver pelas datas, seu desenvolvimento artístico mais significativo ocorreu durante sua permanência com Dona Sarah. Ela não apenas forneceu os cuidados básicos, ela criou um ambiente onde seus dons excepcionais puderam ser descobertos e nutridos. A juíza passou mais alguns minutos examinando a arte de Léo, e eu pude vê-la começando a entender que este caso não era realmente sobre arranjos de custódia ou direitos parentais. Era sobre se o bem-estar de uma criança vulnerável seria protegido ou sacrificado para satisfazer as ambições financeiras de um adulto. Quando ela finalmente entregou sua decisão, suas palavras carregavam o peso de alguém que havia visto casos de família suficientes para reconhecer a diferença entre o amor parental genuíno e a manipulação oportunista. Embora o Sr. Morrison mantenha seus direitos parentais, as evidências demonstram claramente que os melhores interesses de Léo são servidos mantendo sua colocação atual com Dona Sarah. Ela começou, sua voz firme com a autoridade judicial. O tribunal considera que o interesse repentino do Sr. Morrison pela custódia, coincidindo com o sucesso financeiro de seu filho, levanta sérias questões sobre suas motivações. Ela continuou a estabelecer um arranjo formal de tutela que me deu autoridade legal para tomar decisões sobre os cuidados, educação e carreira artística de Léo, exigindo que Marcos fornecesse o suporte financeiro que ele havia abandonado por mais de 1 ano. Além disso, a juíza continuou, o tribunal está estabelecendo um fundo fiduciário supervisionado para a renda artística de Léo, gerenciado em conjunto por Dona Sarah e um perito financeiro nomeado pelo juiz, garantindo que esses fundos sejam usados exclusivamente para o benefício e segurança futura de Léo. O rosto de Marcos empalideceu durante a decisão da juíza, a realidade de sua derrota se instalando enquanto ele percebia que sua tentativa de retomar o controle de Léo e seus ganhos havia falhado completamente. Ele seria obrigado a pagar pensão alimentícia, teria apenas direitos de visitação supervisionada e não teria acesso ao dinheiro que a arte de Léo estava gerando. Ao sairmos do tribunal naquela tarde, senti uma leveza que eu não experimentava desde aquela primeira batida na minha porta, quando Marcos tentou me deixar com seu filho. Léo estava legalmente seguro sob meus cuidados, sua renda artística estava protegida da exploração, e seu futuro estava garantido por pessoas que entendiam que seu valor não podia ser medido em dinheiro. Naquela noite, encontrei Léo em seu lugar habitual na mesa da cozinha, trabalhando em um novo desenho que capturava a luz dourada do final do verão, filtrando através de nossas janelas. Ele olhou para cima quando me sentei ao lado dele, seus olhos escuros segurando o tipo de contentamento pacífico que vem de se sentir verdadeiramente seguro e amado. "A gente vai ficar junto agora?" Ele perguntou calmamente, sua pergunta revelando que ele havia entendido mais sobre os procedimentos legais do que eu havia percebido. "Para sempre", eu respondi,
minha voz carregando a certeza dos documentos legais e das decisões judiciais. Mas, mais importante, o compromisso inabalável de alguém que havia aprendido que família não é definida por biologia. É criada por escolha, sustentada pelo amor e provada através dos atos diários de estar presente um para o outro quando estar presente é difícil. Léo assentiu e voltou para seu desenho, adicionando toques delicados a uma cena que parecia brilhar com a mesma segurança calorosa que agora enchia nosso lar. Marcos havia tentado retomar seu filho quando se tornou lucrativo fazê-lo. Mas ele só conseguiu provar que alguns laços não podem ser quebrados pela ganância. Algum amor não pode ser diminuído por desafios legais. E algumas vitórias valem cada momento da luta necessária para alcançá-las. O garoto quieto que chegou à minha porta carregando nada além de medo me ensinou que as famílias mais extraordinárias são frequentemente aquelas que ninguém espera, construídas por pessoas que escolhem o amor em vez da conveniência e o compromisso em vez do lucro, criando beleza e segurança em um mundo que frequentemente não valoriza nenhum dos dois. Léo era meu agora, não por causa do que ele poderia ganhar ou alcançar, mas por causa de quem ele era. Uma criança notável cuja maneira diferente de ver o mundo transformou não apenas minha aposentadoria, mas toda a minha compreensão do que significa ser abençoada além da medida.